Mais uma vez aqui, saúdo a todos na paz do Senhor, para junto a gente refletir um pouco da palavra do Senhor. Eu gosto muito de meditar, refletir na palavra. 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregue a palavra, inste e a tempo e a fora de tempo, retaguarda, repreenda e exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências, e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. O apóstolo Paulo, já nos seus últimos dias, chegando ao fim da sua carreira, ele está exortando o apóstolo Timóteo, exortando o Timóteo a pregar a palavra, inste a fora de tempo, a aproveitar as oportunidades. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgamento. E o Senhor vai julgar de conformidade com a palavra. Julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Que pregue a palavra, inste a tempo e a fora de tempo, aproveite as oportunidades. Na hora que der para pregar, pregue a palavra, tanto a tempo e a fora de tempo. Retaguarda, repreenda, exorte, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências. Olha, que pregue a palavra a tempo e a fora de tempo, retaguarda, repreende e exorte com toda longanimidade e doutrina. Por quê? Porque vai chegar tempo que muitos não vão aceitar mais a palavra de Deus do jeito que ela é. Não vai aceitar um evangelho de arrependimento. Não vai aceitar uma pregação de arrependimento, de repreensão. Repreende e exorte com toda a doutrina e longanimidade. E foi Jesus Cristo que disse já, lá em Lucas 24, a partir do 45, que quando Jesus aparece aos discípulos, vai dizer, abriu-lhe o entendimento para compreender as Escrituras. Aí quando chega no 47, ele vai dizer, e que em seu nome se pregasse arrependimento de pecado em todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus foi quem mandou pregar o arrependimento de pecado. Ele já pregava, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. João Batista também pregava, Pedro dizia também, arrependei-vos e salvai dessa geração perversa. O apóstolo Paulo também, esse é o modelo da igreja. Porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências. E que doutores são esses? A Bíblia diz, em 1 Timóteo 4, 1 e 2, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão algum da fé, dando ouvida a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. A mente está cauterizada, porque estão dando ouvido à doutrina de demônio, a espíritos enganadores. Caíram, negaram a fé. Eles não suportarão a sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências. Caíram da fé. Agora eles vão procurar mestre que vai satisfazer o seu bem-prazer, as suas próprias consciências pecaminosas, e desviarão os ouvidos da verdade. Eles não suportam. Eles vão desviar o ouvido da verdade. O que é a verdade? É a própria palavra de Deus. Jesus Cristo disse em João 17, 17, santifica-os na verdade. A tua palavra, ela é a verdade. Então eles não vão suportar a sã doutrina da verdade. E eles vão procurar um evangelho menos exigente, que não vá de encontro com as suas próprias consciências carnais.
Eles vão procurar falsos mestres que vai satisfazer o seu bem-prazer, que desviarão os ouvidos da verdade, voltando nas fábulas. Eles vão procurar um evangelho menos exigente. E Jesus Cristo já disse lá em Mateus 5, 10 ao 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares, quando vos perseguires, quando vos maltratares e caluniares, por causa do meu nome, e mentires contra vós por causa do meu nome. Mas antes alegrai-vos e regozijai, porque grande é o vosso galardão do céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aqui ainda em 2 Timóteo, capítulo 3, do 10 ao 13, o apóstolo Paulo vai dizer: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições tais que me aconteceram em Antioquia e em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos aqueles que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Então, os falsos mestres vão ensinar e pregar um evangelho menos exigente, aonde o crente não vai ter perseguição pelo amor à verdade. E muitos vão seguir as suas fábulas. Bendito e louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, vai dizer: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e a mãe, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, para com aqueles que estão procurando viver de conformidade com a verdade, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Aí aqui em 2 Timóteo 3 vai dizer: tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dele, deste afasta. Nega como? Através das suas obras. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nessas carregando de pecado, levadas de várias consciência. Ele anda em casa procurando as mulheres carregadas de pecado e leva para onde? Para o altar. Mas aqui está dizendo em 2 Timóteo 3, diante da doutrina e diante da palavra, que eles aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também este resiste à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróprios quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvaro, como também o foi daqueles. A palavra traz à tona aquilo que eles são. Será manifesto aquilo que eles estão fazendo. Eles aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Eles não guardam a palavra no coração. Então eles vão procurar mulheres nessas, em várias casas, cheia carregada de pecado, de prostituição, e leva para o altar. Mas a Bíblia vai dizer que eles não irão avante. São falsos mestres. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando à fábula. Mas tu, se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Aqui, a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo adverte todos que permanecem fiéis a Deus e submetem a sua palavra, que lhe aguarda perseguições e sofrimento. Então eles vão procurar mestre conforme as suas próprias consciências. Mestre que tem uma boa oratória, sabe falar bem, que vai pregar um evangelho menos exigente, um evangelho sem perseguição, um evangelho que o crente não há um novo nascimento, um evangelho que o crente vai ser salvo andando ainda nas obras da carne. A Bíblia diz em Romanos 8 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aquele que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Aí para esses não há nenhuma condenação. Mas se andar de conformidade com as obras da carne, vai ser enganado, se não se voltar para a palavra. Por muitos falsos mestres que têm aí se levantado, até muitas igrejas que não suportam templos, falsos pastores, falsos mestres, falsos pregadores que não suportam essa doutrina. E esses muitos vão levar uma carrada para o inferno. É um evangelho menos exigente, onde Deus está se agradando sem Deus estar. Então, esta é a palavra que Deus me deu para me refletir. Sofra as aflições de um evangelista e cumpra o teu ministério. E lá em Efésios 4:11 vai dizer que Deus deu uns para apóstolos, outros para doutores, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas, querendo um aperfeiçoamento da igreja. De todos. Então, vinde como está, mas do jeito que está não dá para ficar. Tem que aprender de Cristo. E como é que aprende? A ser manso e humilde de coração. Porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Aprende através da palavra de Deus. Que Deus vos abençoe. É só um pouco para a gente refletir. Eu não me preocupo com oratória. Eu não me preocupo por não saber nem falar direito. O que eu me preocupo é em buscar a palavra de Deus, o conhecimento. E se esforçar em renunciar ao desejo da carne cada dia, para um dia chegar no céu, entrar pela porta estreita e o caminho apertado. É com isso que eu me preocupo na minha vida. A palavra que eu prego, ela serve primeiro para mim. Cada dia ela me ensina, cada dia mais. E depois para os outros. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.